O Zato era o aluno que quase ninguém notava. Enquanto os populares dominavam os corredores, ele seguia uma rotina comum, sem talento especial. No topo estava Suzune Inukami, presidente do conselho estudantil, ótima nos estudos, nos esportes e no jeito de tratar os outros. Ao lado dela vinha Kazuki Ryusen, vice-presidente carismático e admirado por todos. Bem longe desse nível, o Zato era apenas um garoto mediano, cuja maior façanha era devolver filhotes de pássaros ao ninho. Mesmo acostumado com essa vida pacata, ele desejava que algo diferente acontecesse. Numa tarde chuvosa, depois de esquecer o guarda-chuva, o Zato fica preso na entrada da escola. Por um instante, pensa em pegar o de outra pessoa, mas desiste. Sem coragem de fazer algo errado, permanece ali até Suzune aparecer e lembrar que os alunos não deveriam ficar na escola depois do horário. O Zato já aceitava correr para casa na chuva quando Kazuki surge com um guarda-chuva sobrando. Aquilo o surpreende, porque ele nem achava que alguém tão popular soubesse quem ele era. Kazuki age com gentileza, e os três acabam indo embora juntos. Suzune comenta que aquele encontro parecia coisa do destino, e o Zato sente como se tivesse ativado um evento raro em um jogo. No caminho, ele observa a naturalidade entre Suzune e Kazuki, e pergunta se os dois estavam namorando. O clima pesa por um segundo, mas eles explicam que convivem tanto apenas por causa do conselho estudantil. Envergonhado, o Zato pede desculpas, só que Suzune não leva a mal. Ela diz que perguntar diretamente era melhor do que espalhar boatos. Antes da conversa continuar, Suzune e Kazuki param ao ouvir sinos misteriosos. O Zato não escuta nada e fica perdido. Então um círculo mágico começa a brilhar sob os pés dos três. Enquanto o Zato tenta entender se aquilo é sonho ou loucura, Suzune reage com empolgação, falando sobre heróis, monstros e mundos de fantasia. A luz aumenta, envolve os três e eles desaparecem da rua. Quando o Zato abre os olhos, está em um salão real diante de um rei. Kazuki exige respostas, enquanto Suzune parece encantada com tudo ao redor. O rei se apresenta como Lloyd e explica que eles foram invocados como heróis. 2 anos antes, o reino havia resistido ao avanço do exército do Rei Demônio, mas as forças inimigas estavam se fortalecendo outra vez. Sem alternativas, o reino usou uma magia proibida para trazer pessoas poderosas de outro mundo. Kazuki não aceita aquilo. Ele só pensa em voltar para casa, mas Lloyd revela a pior parte. A invocação não possui caminho de volta conhecido. O rei se desculpa e promete procurar uma solução, mas pede que eles ajudem o reino. Enquanto isso, depois que a tensão diminui, Suzune pergunta como foram escolhidos. A maga Welsi explica que apenas pessoas capazes de ouvir os sinos antes da invocação eram selecionadas como heróis. Essa informação atinge o Zato em cheio, porque ele não ouviu sino nenhum. Mesmo assim, Welsi leva os três até um cristal mágico que revela seus atributos. Suzune toca primeiro, e o cristal brilha em amarelo, mostrando magia de raio e grande reserva de mana. Depois vem Kazuki, e a luz branca revela magia de luz, um atributo raro e forte contra demônios. Por fim, o Zato coloca a mão no cristal, torcendo para qualquer coisa aparecer. Após uma pausa tensa, a pedra brilha em verde. A luz verde deixa o salão inteiro em silêncio. Para o Zato, aquilo parecia apenas um resultado diferente, até simples perto do raio de Suzune e da luz de Kazuki. Mas a reação de Welsi mostra que não era assim. Ela se assusta, segura o garoto sem explicar direito e corre até o rei Lloyd. Lloyd tenta aliviar o clima, imaginando que talvez fosse uma magia perigosa. Mas o Welsi o interrompe. O Zato fica cada vez mais perdido. Quando pergunta se outra pessoa possui aquele atributo, o silêncio entrega a resposta. Existe apenas uma: Rose. Só esse nome muda o ambiente. O rei tenta evitar o assunto. Welsi perde a calma e os guardas ficam rígidos. Antes que alguém decida o que fazer, Rose aparece no salão. Ela é a capitã da equipe de resgate, mas a reação dos soldados mostra que sua fama vai muito além do cargo. Rose pergunta sobre os novos heróis. Lloyd tenta esconder o Zato, dizendo que ele foi levado por engano pela invocação. A desculpa não convence. Rose se aproxima, encara o garoto e percebe algo diferente. Quando o Zato menciona que sua magia brilhou em verde, o salão fica mais tenso. Para Rose, aquilo não soa como problema, e sim como oportunidade. Sem dar espaço para a discussão, ela decide levar o Zato consigo. O rei tenta manter a autoridade, Welsi se desespera, e o Zato mal acompanha o que acontece. Alguém tenta usar magia para afastá-lo dali, mas Rose desfaz a tentativa com facilidade. Em segundos, ela declara que vai transformar o Zato em usuário de magia de cura.
Kazuki e Suzune ficam para trás, sem entender como o amigo acabou sendo tirado do castelo. O Elsie tenta tranquilizá-los, dizendo que Usato não corre perigo imediato, mas admite que a situação está longe de ser confortável. Enquanto isso, ele é levado até a base da equipe de resgate. Mal chegou a outro mundo e já caiu nas mãos da pessoa que todos pareciam temer. Na sede da equipe, Rose explica sem rodeios que Usato ainda não é um curandeiro, mas tem potencial para se tornar um. A partir daquele momento, aquele lugar será sua nova casa. Depois, ela apresenta os membros do grupo. Em vez de uma equipe delicada de suporte, Usato encontra homens enormes, fortes e com aparência de combatentes. Ele se pergunta se entrou no lugar certo. Rose esclarece que aqueles membros não usam magia de cura. Na verdade, a equipe conta com apenas outros 2 curandeiros e ambos estão fora em missão. Assim, Usato percebe que sua presença ali não é detalhe pequeno. Sua magia é rara o bastante para chamar a atenção da capitã. Depois disso, Rose vai direto ao ponto. Ela avisa que vai colocar todo o conhecimento necessário na cabeça de Usato. Ainda tentando escapar pela educação, ele pergunta se talvez exista outro professor disponível. Rose ignora a esperança dele. O treinamento começará no dia seguinte, sem negociação. Antes de sair, ela manda Tong providenciar um quarto para Usato e encerra o assunto, deixando todos seguirem para o jantar. Assim que Rose se afasta, os membros da equipe de resgate olham para Usato com pena sincera. Eles explicam que ser treinado diretamente por Rose é temido por todos porque seus métodos são duros ao extremo. Na manhã seguinte, Ken Usato acorda torcendo para que tudo tivesse sido só um pesadelo. Nada mudou. Kazuki Hyusen e Suzune Inukami aparecem preocupados depois de saberem que Rose o levou para o esquadrão de resgate. Mesmo assustado, Usato diz que quer ser útil. Suzune revela que ela e Kazuki também vão treinar, e os 3 prometem sobreviver e ficar mais fortes juntos. Quando eles vão embora, Usato sente culpa por achar que os arrastou para aquela situação, mas logo lembra que Suzune está animada vivendo em um mundo de fantasia. Nesse instante, Rose surge sem aviso e quase o faz saltar de susto. Ela explica que o esquadrão de resgate não é uma prisão. Fora do treino, ele pode encontrar quem quiser. Em seguida, entrega um diário e manda registrar seu progresso e pensamentos. O treinamento começa. Para a surpresa de Usato, Rose não inicia com esforço físico. Ela manda o garoto se sentar, sentir a mana circulando pelo corpo e controlar esse fluxo. Depois, entrega um livro sobre magia. Usato estranha conseguir ler, até Rose explicar que heróis invocados recebem magia de tradução. Ela também mostra um mapa e aponta que o reino de Linger fica perto do território do Rei Demônio. Como o primeiro dia termina tranquilo, Usato acredita que talvez consiga aguentar. Esse pensamento dura pouco. No segundo dia, Rose transforma tudo em corrida sem fim. No terceiro, suas pernas cedem e ele cai exausto. Em vez de deixá-lo descansar, Rose recupera seus músculos com magia de cura e manda continuar. Usato entende que reclamar não adianta, então guarda a revolta no diário. No quarto dia, ele treina com os membros do esquadrão de resgate e fica uma volta inteira para trás. O quinto e o sexto seguem no mesmo ritmo. Corrida, pressão e esforço até o limite. Mas quando começa a pensar que nada daquilo serve, uma luz de cura aparece em sua mão. Ela some rápido, porém prova que o treinamento funciona. No sétimo dia, Rose aumenta a dificuldade. Depois de Usato se esgotar outra vez, ela aparece tão séria que ele teme que tenha lido suas reclamações. Antes que possa reagir, Rose o lança pelos ares com magia e manda continuar correndo ao cair no chão. A partir daí, Usato passa a ver a treinadora como assustadora. Mesmo assim, no nono dia vem um avanço real. Usato aprende a espalhar magia de cura por todo o corpo, não só em pontos feridos. Pela primeira vez, entende por que aquele poder é tão valioso. No 10º dia, outro progresso aparece. O cansaço já não o derruba, porque consegue ativar a cura por vontade própria e se recuperar rápido. Ainda assim, uma dúvida fica na cabeça dele. Usato se pergunta se apenas correr será suficiente para proteger seus amigos quando uma ameaça real surgir. Ele não tem coragem de perguntar a Rose. No 11º dia, o treino muda para flexões e ele passa de 800 repetições. No 13º, Rose nota que ele se adapta rápido demais e acrescenta pesos. No 14º dia, o problema vem do almoço. Um dos grandalhões do esquadrão de resgate admite que comeu a refeição de Usato e ele perde a paciência. Os dois quase começam uma briga, mas todos percebem algo inesperado. Mesmo usando pesos, Usato já acompanha o grupo. Cerca de uma semana depois, Kazuki e Suzune voltam e quase não reconhecem o amigo. O garoto frágil de antes está mais forte. Eles o veem fazendo flexões enquanto Rose fica sobre suas costas. Mesmo assim, Usato segue com cura ativa. Em silêncio, Rose percebe que ele evolui mais rápido do que esperava.
Nesse momento, Siglis aparece irritado ao ver o quanto o Zato mudou. Para ele, Rose passou dos limites. Ela responde sem recuar. Os cavaleiros treinam soldados, enquanto ela prepara pessoas capazes de sobreviver em situações extremas, e surpreende todos ao dizer que pretende fazer de Zato seu braço direito no esquadrão de resgate. O Zato fica sem reação. Rose explica que respeita sua teimosia, porque ele não desiste, odeia perder e continua avançando, apesar de cada desafio. Só então ele entende a ironia. Todas as vezes em que suportou o treino, só para contrariá-la, tiveram o efeito oposto. Sem perceber, virou o aluno em quem Rose mais aposta. Depois, o grupo faz uma pausa, e a princesa Célia acompanha os visitantes. Durante a refeição, o Zato descobre que Siglis é o comandante dos Cavaleiros do Reino, um dos espadachins mais fortes dali, e responsável pelo treinamento de Kazuki e Suzune. Em seguida, percebe que Célia é a princesa, e fica constrangido por falar com ela. Informalmente, Kazuki pergunta se o Zato passa por aquilo todos os dias. Ele responde que aquele treino foi mais leve que o normal. Suzune observa surpresa a mudança física do amigo, enquanto Kazuki pergunta se ele nunca pensou em desistir. O Zato admite que sim. No começo, Rose o assustava, tudo doía, e fugir parecia tentador. Mas com o tempo, superar cada limite deixou de parecer sofrimento. Ele começou a sentir que encontrou seu lugar naquele mundo. A conversa é interrompida quando Tong, que havia comido sua refeição, aparece trazendo outro almoço. O Zato não esqueceu a provocação. Depois de conviver com aqueles brutamontes, aprendeu a responder no mesmo tom. Em segundos, os dois entram em uma disputa exagerada. Célia pergunta se alguém deveria parar aquilo, mas Kazuki diz que isso faz parte da rotina dele. Ao ver o Zato diferente, Kazuki decide treinar mais. Suzune pensa se talvez exista uma razão para os três terem sido invocados juntos. Mais tarde, em um banho quente, o Zato olha o reflexo e percebe o quanto seu corpo mudou. O ciclo de esforço e cura transformou sua resistência. Na manhã seguinte, Rose anuncia que os dois vão sair da base. A reação do esquadrão de resgate deixa o Zato em alerta, pois todos ficam tensos. A preocupação aumenta nos portões do castelo, quando até os guardas demonstram nervosismo ao saber que Rose levará seu aprendiz para fora das muralhas. Rose conduz o Zato até a floresta de Linger, uma região sombria e conhecida por criaturas perigosas. O Zato percebe que aquilo não tem nada a ver com os treinos da base. Ali, qualquer erro pode trazer consequências reais. Então, Rose revela o objetivo. Ele só poderá voltar depois de derrotar um Grand Grizzly. O Zato entra em choque. Os Blue Grizzlies comuns já são temidos, mas um Grand Grizzly é uma versão antiga e poderosa, que sobreviveu por cerca de 100 anos. Ele tenta argumentar que ainda é cedo demais. Apesar de ter evoluído e controlado melhor a magia de cura, continua sendo um iniciante diante de uma ameaça real. O treinamento serviu para preparar o Zato para momentos em que resistência, recuperação e coragem seriam exigidas ao mesmo tempo. Antes que ele consiga insistir, Rose usa força e magia para lançá-lo a uma distância absurda, direto para dentro da floresta. Depois de ser lançado para dentro da floresta de Linger, Ken o Zato cai em queda livre, mas sua magia de cura desperta por instinto e reduz o impacto. Ele sobrevive, porém entende o tamanho do problema. Está sozinho, com poucas rações, uma faca pequena e a missão absurda de derrotar um Grand Grizzly antes de voltar. Tentando manter a calma, repete que é apenas um urso, só que a floresta responde porque a criatura já está atrás dele. O Zato aposta na velocidade e dispara pela mata, mas o monstro acompanha seus passos sem esforço. Para piorar, outros Blue Grizzlies aparecem no caminho. Sem força para enfrentar nenhum deles, ele foge até encontrar um rio e se joga na água. Por sorte, os ursos desistem. Exausto, descansa perto da margem e percebe que Rose o deixou ali com o mínimo possível para sobreviver. Como enfrentar o Grand Grizzly naquele estado parece impossível, o Zato adia o combate para o dia seguinte. Ele improvisa uma cama com folhas e dorme. Pela manhã, decide agir com mais cuidado. Em vez de atacar às cegas, começa a observar o território dos Grizzlies. Enquanto segue rastros nas árvores, escuta algo nos arbustos e se prepara. Mas em vez de um predador, surge uma pequena criatura parecida com um coelho. Mesmo sendo um monstro da floresta, o animal está ferido. O Zato usa magia de cura nele e o aconselha a tomar cuidado antes de continuar. Só que a criatura não vai embora. Ela passa a segui-lo em silêncio, até o Zato perceber que parece querer guiá-lo. Ele decide confiar e acaba sendo levado direto até a área onde os Grizzlies vivem. Dessa vez, o Zato não se precipita. Escondido, observa os movimentos dos Blue Grizzlies e tenta encontrar uma abertura segura. Durante a espera, acha um riacho
e, sem opção melhor, bebe a água. A decisão se mostra terrível. Pouco depois, seu corpo reage mal, e a magia de cura precisa agir por dentro para controlar o problema. No dia seguinte, o pequeno coelho o conduz até uma nascente limpa. A água agora é segura, mas a criatura fica inquieta. Usato percebe o alerta. Se aquele monstro, que não demonstrou tanto medo dos Grizzlies, está apavorado, então algo muito pior se aproxima. Instantes depois, uma serpente gigantesca surge entre as árvores. A presença dela é esmagadora, e Usato entende, sem precisar testar, aquilo está muito acima de qualquer ameaça que ele poderia enfrentar. A decisão mais sensata é evitar a criatura. Mais 4 dias passam, e Usato continua estudando os Grizzlies sem encontrar uma chance clara. Como Rose só permitirá sua volta depois da missão, ele decide que atacará no dia seguinte. O pequeno coelho tenta impedi-lo, como se soubesse que algo ruim está por vir. Usato adia a partida até a chuva passar. Quando o tempo melhora, agradece ao companheiro e segue em frente, mas ele chega tarde demais. A família de Grizzlies foi atacada, e as marcas enormes deixam claro quem causou aquilo. A serpente, Usato percebe que não foi uma caçada por necessidade, e sim, uma ação cruel. O pior vem quando um filhote sai dos destroços, chorando, enquanto tenta acordar a mãe caída. Usato aperta os punhos, tomado por frustração. Rose o colocou ali para vencer o Grand Grizzly, mas agora o objetivo foi arrancado dele. Ajoelhado ao lado do filhote, Usato pede que ele permaneça escondido. Então promete voltar depois de acertar as contas com a serpente. Pela primeira vez desde que entrou na floresta, ele deixa de pensar apenas em sobreviver ao teste de Rose. Agora sua decisão nasce do que viu. Enquanto isso, no castelo, Kazuki e Suzune procuram o esquadrão de resgate, depois de ouvirem que Usato está há 10 dias na floresta de Linger. Para os dois, aquilo parece absurdo, mas ninguém sabe explicar direito porque Rose desapareceu e é a única pessoa que entende o teste. Na floresta, Usato aceita que fugir deixou de ser opção. Ele come o resto das rações, improvisa uma lança e pede ao pequeno coelho que o leve até a serpente. Antes de partir, avisa que assim que encontrarem o monstro, ele deve escapar. Usato sabe que a luta pode superar seus limites. Depois de uma longa busca, o coelho o guia até o alvo. Só que Usato chega no pior momento. A serpente está atacando o filhote de Blue Grizzly, que ignorou seu pedido para ficar escondido. Mesmo assustado, Usato não recua. Ele avança, pega a serpente de surpresa e crava a lança em um dos olhos dela. A criatura reage e o joga longe. Em seguida, fecha as mandíbulas em seu braço. A dor quase o derruba, mas ele percebe uma chance. A mão presa ainda segura a faca. Resistindo como pode, ataca de dentro da boca da serpente. O golpe acerta, mas o veneno entra em seu corpo. Por sorte, a água ruim do rio ensinou sua magia de cura a tratar danos internos. Usato neutraliza o veneno e tenta continuar. Antes que consiga agir, a cauda enorme da serpente vem em sua direção. Ele não teria como escapar, mas o filhote avança e lhe dá impulso. Usato salta sobre a cabeça da criatura. Reunindo toda a força restante, golpeia o monstro e aprofunda a lança. O filhote ajuda a prender a serpente e Usato entrega o ataque decisivo. Contra todas as expectativas, os dois derrubam aquela ameaça. Exausto, Usato cai no chão. O filhote se aproxima e ele tenta curá-lo, mas sua mana está ocupada mantendo o próprio corpo estável. Então a serpente se mexe outra vez. Ela ainda não foi vencida. Sem conseguir mover um dedo, Usato percebe que os dois estão sem saída. No limite, descarrega a raiva em Rose, chamando sua treinadora de ogra violenta. Como se tivesse sido chamada pelo insulto, Rose cai do céu e esmaga a serpente com um único golpe. Usato fica sem acreditar e pergunta como ela sabia onde ele estava. Rose revela a verdade. O coelho era Kukuro, seu animal de estimação, enviado para observá-lo durante todo o teste. Usato entende que nunca esteve tão sozinho quanto imaginava. Rose explica que ficou por perto e só interferiria se o perigo passasse do limite. A serpente, porém, foi um imprevisto. Ela não era um monstro comum, mas uma arma viva, criada pelo exército do Rei Demônio. Até Siglis já havia enfrentado aquela criatura no passado, sem conseguir eliminá-la. O que mais surpreende Rose é que ela ficou forte o bastante para derrubar um Grand Grizzly. Usato fica indignado com aquela prova impossível. Rose admite que nunca esperou uma vitória. O teste servia para ver como ele reagiria diante de um inimigo superior. Usato protesta, lembrando que quase ficou pelo caminho, e até o filhote rosna como se concordasse. Ao notar o Blue Grizzly sozinho, Usato o consola. Rose observa e conclui que estava certa. Usato se parece com ela mais do que ele gostaria. Em seguida, decide levar o filhote de volta e manda que ele carregue o aprendiz exausto.
O filhote aceita, e Rose conduz todos para a base. Antes de partir, menciona que ouviu Usato chamá-la de ogra violenta, fazendo o garoto perceber que seu castigo ficou para depois. Enquanto isso, no território demoníaco, os preparativos para a guerra já estão em andamento. No território dos demônios, o Rei Demônio pede um relatório sobre a invasão. A comandante do terceiro exército, Amila, confirma que suas tropas estão prontas. Ao lado dela, Hiriluk apresenta sua nova criação, a fera venenosa Demonite Monster Prototype 72, Belzerg. O cientista diz que o monstro anterior desapareceu depois de enfrentar Siglis, mas garante que este é mais forte. Amila não se impressiona. Para ela, a guerra não será apenas contra cavaleiros. O maior problema é o esquadrão de resgate, temido por atravessar o campo de batalha e retirar aliados feridos antes que os demônios concluam seus ataques. À frente do grupo está Rose, a curandeira de combate, que Amila odeia. Como não pode caçá-la, decide que outra pessoa fará isso. Enquanto isso, na base do esquadrão de resgate, Ken Usato finalmente aproveita uma cama de verdade. Depois de sobreviver ao teste, na floresta de Linger, qualquer conforto parece um presente. Ele alimenta o filhote de Blue Grizzly, que adotou e batizou de Blurin. Logo, Kukuru aparece também, agindo como se não tivesse sido o observador secreto de Rose. Usato tenta resistir, mas acaba dando comida ao monstro. Rose entra e ouve o nome do filhote. Quando Usato explica que Blurin vem de Blue Grizzly, ela critica ter a escolha. Mesmo assim, ele defende o nome, enquanto Blurin morde sua mão. Pouco depois, começa um novo exercício. Usato precisa correr carregando Blurin nas costas, como se transportasse uma pessoa ferida. O peso já não parece impossível, mas Rose exige velocidade, lembrando que feridos não podem esperar. De repente, membros do esquadrão surgem dos esconderijos, simulando uma emboscada. Rose preparou tudo para aumentar a pressão. Usato corre pelo campo de treino, tenta escapar deles e ainda precisa evitar obstáculos, inclusive Kukuru no caminho. Depois de horas em tensão constante, seu corpo cede e ele cai. Rose explica que o problema não são os músculos. O limite agora está na mente. Medo, pressão e atenção contínua desgastam tanto quanto esforço físico. Para sobreviver em batalha, ele precisa de resistência mental. Mais tarde, Usato corre pela cidade com Blurin nos ombros. As pessoas olham, mas não parecem assustadas. Blurin o leva até uma barraca, onde encontra uma fruta verde chamada Apel. Usato não tem dinheiro, porém o vendedor entrega a fruta de graça ao reconhecer o uniforme do esquadrão. A cidade já se acostumou com aqueles soldados enormes correndo por todos os lados, então um pequeno grizzly amigável não causa espanto. Usato conclui que, se o esquadrão deixou de assustar os moradores, pouca coisa ainda conseguiria. Enquanto segue caminho, Blurin morde sua mão outra vez. Perto dali, uma garota chamada Amako observa Usato em silêncio. Logo depois, uma voz conhecida o chama. É Orga Fleur, um curandeiro do esquadrão de resgate. Ao saber que Usato veio junto dos heróis invocados, Orga se surpreende por ele ter sobrevivido ao treinamento de Rose. Orga explica que ele e sua irmã mais nova, Ururu, também pertencem ao esquadrão de resgate, mas atuam em uma clínica da cidade cuidando de civis e soldados feridos longe da linha de frente. Ele também revela, cura outras pessoas muito bem, mas não é tão eficiente usando magia em si mesmo. Quando Usato pergunta sobre a guerra, Orga explica que Kazuki e Siglis lutam na frente, enquanto o resgate retira feridos e os leva para tratamento seguro. Ao ouvir que Rose pretende colocar Usato na vanguarda, Orga fica chocado, pois essa é a posição mais perigosa. Ao perceber o choque de Orga, Usato admite que também está com medo. Depois da serpente na floresta, entendeu que o campo de batalha não será parecido com os treinos da base. Ainda assim, se Kazuki ou Suzune forem feridos, não quer ficar parado dependendo de outra pessoa. Quer ter força para alcançar os amigos. Orga respeita a decisão e diz que Rose jamais o colocaria nessa posição se não confiasse nele. Antes de se despedir, Orga pede que Usato não odeie Rose. Por mais assustadora e rígida que ela pareça, não age por crueldade, apenas não sabe demonstrar preocupação de um jeito comum. Usato surpreende o curandeiro ao dizer que nunca a odiou. Mesmo sofrendo em cada treino, entende que tudo serviu para fazê-lo crescer. Depois, Orga comenta com Ururu que conheceu alguém que ela vai gostar de encontrar. Mais tarde, Usato visita o castelo levando Blurin. Como Rose autorizou sua entrada, os guardas o deixam passar. Na área de treinamento, encontra Suzune. Usato começa a contar sua experiência na floresta de Linger, mas a atenção dela muda para o filhote de Blue Grizzly. Convencida de que animais gostam dela, Suzune tenta acariciar Blurin. O filhote afasta sua mão. Usato tenta explicar que ele é tímido, mas Suzune insiste e chama Blurin pelo nome. Dessa vez, o Grizzly responde com uma mordida leve. Usato brinca que talvez ela tenha uma alma estranha, só que logo Blurin também morde sua mão. Suzune ri e devolve a provocação, dizendo que talvez a alma estranha seja a dele. Durante a conversa, Usato nota as mãos de Suzune
cheias de marcas do treino. Ela admite que tem se esforçado bastante. Sem pensar duas vezes, ele usa magia de cura e recupera os ferimentos. Suzune fica envergonhada ao vê-lo agir com naturalidade e pergunta, tímida, se ele foi ao castelo apenas para vê-la. Usato, sem perceber o clima, responde que foi visitar ela e Kazuki. Para mudar de assunto, Suzune explica que Kazuki já saiu do reino para ganhar experiência real de combate sob o comando de Siglis. Na viagem, Siglis alerta Kazuki de que a invasão do Rei Demônio está próxima e que essa guerra será mais dura do que a anterior. Mesmo sem se sentir pronto, Kazuki promete dar tudo de si. Pouco depois, o grupo encontra monstros, iniciando seu treino prático. De volta ao castelo, Suzune comenta que será a próxima a sair quando Kazuki retornar. Usato sabe que ela deve encarar aquilo com entusiasmo, já que trata aventuras perigosas como algo empolgante. Mesmo assim, Suzune queria que ele se preocupasse um pouco mais. Usato garante que se importa, mas ela percebe que a resposta saiu fraca. Os dois riem e ele se despede. No caminho de volta, Usato pensa em como todos estão se preparando para a guerra. Na Terra, costumava admirar pessoas fortes de longe. Agora, pela primeira vez, sente que está se tornando alguém capaz de apoiar os outros. Naquela noite, Rose verifica seu progresso. Usato diz que falta muito, porque nenhum treino parece suficiente para ela. Antes que Rose vá embora, ele confessa que, desde a serpente, teme o campo de batalha, mas o medo já não é o sentimento mais forte. Usato percebeu que não quer lutar para eliminar inimigos, e sim para salvar vidas. Rose sorri discretamente e explica que o esquadrão de resgate existe para recuperar companheiros feridos, mesmo arriscando a própria vida. Ao ouvir isso, Usato sente que encontrou seu lugar. Na manhã seguinte, um mensageiro real chega. Chegou a hora de Usato acompanhar Suzune em seu treinamento fora do reino. Usato não entende por que foi enviado com Suzune e Nukami, em vez de Kazuki. Mas Rose explica. Kazuki está indisponível por causa do treinamento de sobrevivência na floresta. Por isso, durante 3 dias, Usato servirá como curandeiro temporário do grupo. Para Suzune, porém, a surpresa maior é Blurin. Ela fica animada ao ver o filhote acompanhando a equipe e acredita que aquilo faz parte de uma tentativa de melhorar a união entre todos. Depois, apresenta os outros membros da escolta, incluindo o cavaleiro Haruku e o mago que seguirá com eles. Antes da partida, Rose deixa um aviso direto. Magia de cura pode fechar ferimentos e até lidar com venenos, mas não ultrapassa certos limites. Em seguida, elogia o avanço de Suzune no treinamento com Siglis. Quando olha para Usato, no entanto, não diz nada. Depois de sobreviver ao método de incentivo de Rose, aquele silêncio quase soa como reconhecimento. No caminho, Suzune comenta que Kazuki voltou exausto do treinamento contra monstros, embora tenha insistido que tudo valeu a pena. Logo depois, sua atenção volta para Blurin. Ela tenta se aproximar, enquanto Usato protege o filhote como se carregasse um tesouro raro. Quando Blurin acorda, Suzune pede para segurá-lo. Usato avisa que é uma péssima ideia, mas ela ignora. O peso do filhote derruba Suzune no chão, e Usato precisa curá-la antes que a viagem continue. A calmaria termina quando Haruku percebe presenças escondidas na mata. Um grupo de bandidos surge entre as árvores, irritado por ter perdido a emboscada. Como o plano silencioso falhou, eles exigem os pertences dos viajantes. Haruku se recusa a entregar qualquer coisa, enquanto Usato observa tudo com uma calma absurda. Depois do treinamento de Rose, aqueles criminosos parecem perigosos, mas estão longe do terror diário que ele já conhece. O erro dos bandidos é notar Blurin e tratar o filhote como uma criatura valiosa. Suzune não deixa aquilo passar. Com precisão, lança um raio poderoso que arremessa um deles para longe, sem causar dano grave. Usato fica impressionado com o controle dela. A força é grande, mas a contenção é ainda melhor. Percebendo que avançar contra a magia elétrica não é inteligente, os bandidos tentam encurtar a distância para impedir novos feitiços. Só que Usato entra no ritmo da cena e grita para Suzune usar seu raio, como se estivesse comandando uma batalha de monstros. Ela responde irritada que não é o Pikachu, mas ataca de novo. Antes que o confronto termine, a floresta muda de clima. Uma manada enorme de javalis selvagens aparece em disparada, vindo de uma região onde eles normalmente não deveriam estar. Aquilo soa estranho demais para ser coincidência. Blurin corre para ajudar, enquanto Usato se joga na frente de Suzune para protegê-la do impacto. A colisão arremessa os dois pela mata, quebra árvores no caminho e os lança em um rio abaixo. Quando Suzune consegue sair da água, encontra Usato desacordado e entra em pânico. Ela se prepara para carregá-lo sozinha, mas ele desperta de repente, explicando que só precisava de uma pausa depois de tirá-la do perigo. Mais envergonhado do que ferido, Usato tenta tranquilizá-la. Suzune pede desculpas, mas ele sorri e diz que, entre todas as pessoas, não se importa de estar perdido, justamente com ela. Então reconhece o lugar. É o mesmo rio onde caiu durante o treinamento de Rose.
Depois de reconhecer o rio, Usato confere os suprimentos e vê que a situação é ruim. A comida mal daria para uma refeição. E Suzune ainda queria procurar o caminho de volta antes que escurecesse. Usato pensa com calma. A noite está chegando, a chuva ameaça cair, e andar sem direção por uma floresta cheia de monstros seria pedir por outro desastre. Ele sugere dormirem em uma árvore, como fez no treinamento de Rose, mas Suzune admite que nunca aprendeu a escalar, pois seus pais eram rígidos. Usato decide procurar abrigo em uma caverna. Como os dois estão encharcados, pede para Suzune trocar de roupa e vira o rosto, depois que ela exige que ele prometa não olhar. Quando se organizam, Suzune mostra que também sabe sobreviver. Com magia elétrica, pesca com facilidade e acende uma fogueira. Usato fica impressionado, mas nota que ela continua sem jeito perto dele. A tranquilidade dura pouco. Do lado de fora, surge uma família de macacos venenosos. Usato avisa para ela não se aproximar, mas um dos filhotes parece dócil demais, e Suzune ignora o alerta. Encantada, tenta acariciá-lo e leva uma mordida. Ela ainda sorri e diz que está bem, mas desaba logo depois. Usato reage rápido, usando sua magia, antes que o veneno piore. Naquela floresta, até o que parecia fofo podia virar ameaça. Enquanto isso, no castelo, o familiar retorna com a notícia. Usato e Suzune desapareceram. O rei Lloyd pensa em esconder a situação de Kazuki, mas a princesa Célia o convence de que ele merece saber. Quando Kazuki quer sair imediatamente, Rose o impede. Para ela, se Suzune está com o Sato, não há motivo para desespero. Ele é seu aprendiz, e não seria qualquer floresta que o derrubaria fácil. De volta à caverna, a chuva cai durante a noite. Usato e Suzune conseguem se manter seguros porque se completam melhor do que imaginavam. Ela reclama quando ele a elogia, como se fosse um kit de sobrevivência ambulante, mas suas habilidades tornam tudo menos difícil. Em meio ao som da chuva, Suzune pergunta se Usato algum dia quis voltar para o mundo antigo. Ele responde com sinceridade. Uma parte dele quer, mas outra parte começou a se apegar àquele novo lugar. Suzune não hesita. Ela admite que não tem vontade de voltar. Antes mesmo de explicar, Usato entende. Naquele mundo, ela finalmente sente liberdade. No Japão, mesmo cercada por família, amigos e reconhecimento, vivia presa às expectativas dos outros. Ali, pela primeira vez, podia escolher o próprio caminho. Usato confessa sentir algo parecido. Sua vida antiga era comum demais, e ele se cansou de ficar no fundo, enquanto todos avançavam. No começo, só queria não ser um peso. Agora deseja proteger seus amigos e o reino. Suzune percebe o quanto ele mudou. O garoto tímido que mal conseguia encará-la, agora fala com ela de igual para igual. E isso a deixa feliz. Quando o clima fica sincero demais, Usato finge que vai dormir. Suzune provoca sua vergonha, mas encerra a noite com um simples boa noite. Na manhã seguinte, os dois procuram uma saída até ouvirem algo enorme vindo em sua direção. Usato se prepara para o pior, mas quem aparece é Blurin, que salta sobre ele com um abraço pesado. Pouco depois, Haruko surge exausto, aliviado por encontrá-los. Usato conta como Blurin perdeu os pais para a enorme serpente da floresta. O grupo fica em silêncio, mas o filhote segue ao lado dele sem hesitar. Suzune entende a escolha de Blurin. Sua casa já não era a floresta. Sua casa era onde Usato estivesse. Depois de voltarem ao castelo, Usato e Suzune são recebidos pelo rei Lloyd com alívio. Suzune pede desculpas por ter causado preocupação, mas o rei não a culpa. Pelo contrário, reconhece que também deve desculpas a Usato por tê-lo puxado para um mundo perigoso. Usato tenta aliviar o clima dizendo que já se acostumou com situações arriscadas, mas percebe que isso poderia soar como acusação ao treinamento de Rose. Para disfarçar, diz que falava dos problemas de sua vida antiga. Em seguida, Lloyd pede que Rose e Siglis fiquem para uma conversa particular. A seriedade dos dois deixa Usato inquieto. Mais tarde, Kazuki aparece e repreende Usato por ter desaparecido de forma casual. Célia revela que Kazuki quase saiu para a floresta para resgatá-los. Suzune o provoca por agir sem pensar, mas Usato devolve a brincadeira, lembrando o episódio em que ela ignorou o aviso do macaco venenoso. Kazuki comenta que Rose o tranquilizou, dizendo que Usato sobreviveria de qualquer jeito. Isso surpreende Usato, porque ele nunca imaginou que Rose confiasse tanto nele. No fundo, porém, acredita que talvez ela apenas considere a floresta menos assustadora do que o próprio treinamento. Então brinca que Kazuki deveria continuar inocente, já que Rose e ele foram afetados demais por aquele mundo absurdo. Enquanto isso, a reunião privada revela o problema. Pelas informações dos bandidos capturados, o ministro Sérgio explica que eles notaram menos monstros do que o normal, antes de serem atacados por uma grande manada fugindo das planícies. Siglis entende na hora. Os monstros não estavam sumindo, estavam fugindo de algo pior. A conclusão é inevitável. O exército do Lorde Demônio começou a se mover, e desta vez parecia uma ofensiva total contra Linger. Lloyd ordena que o exército se prepare e faz um pedido direto a Rose. Ele quer que ela investigue os movimentos inimigos e descubra a posição das tropas. Rose já esperava por isso e aceita sem hesitar.
Mas então o rei faz outro pedido, que ela volte como comandante de batalhão. A resposta vem na hora. Rose recusa. Tocando a cicatriz sobre o olho ferido, deixa claro que aquilo não é orgulho, e sim culpa. Ela revela que no passado foi a primeira curandeira promovida a comandante de batalhão. Só que todos os soldados sob seu comando não voltaram. Rose diz que aceitou essa perda há muito tempo, mas a cicatriz continua como lembrança de que nem mesmo magia de cura apaga escolhas erradas. Lloyd tenta afirmar que aquilo não foi culpa dela, porém Rose não aceita. Para ela, sua arrogância levou seus companheiros ao fim. Foi por isso que criou o Esquadrão de Resgate. Rose não quer mais comandar exércitos, quer salvar pessoas. Mesmo após tudo que sua equipe realizou na guerra anterior, ela ainda sente que não foi suficiente. Não sonha mais em vencer batalhas, mas em formar alguém que se recuse a cair. Lloyd diz que uma pessoa assim não existe. Rose discorda. Por anos, procurou alguém com magia de cura, resistência extrema e mente forte para suportar pressão constante. Agora, finalmente encontrou esse alguém. O Zato se adaptou mais rápido do que qualquer pessoa que ela já treinou. Ele cai, levanta, continua e ainda tem coragem de discutir com ela. Para Rose, essa teimosia lembra os companheiros que não conseguiu proteger. Desta vez, ela não pretende perder de novo. Por isso, vai transformar o Sato no maior curandeiro que o reino já viu. Depois de se desculpar, Rose parte rumo à fronteira. Naquela noite, o Zato encontra uma carta deixada por Rose. Para sua surpresa, não era mais uma ordem absurda de treinamento disfarçada de aviso. Ela apenas informa que não haverá treino no dia seguinte e pede que ele entregue outra carta em seu nome. Rose também já havia avisado que não participaria do jantar, deixando o Zato desconfiado sobre onde ela poderia ter ido. A resposta aparece longe dali, no território inimigo. Enquanto o reino de Linger se prepara para o pior, Amila supervisiona a construção de uma ponte gigantesca, feita para permitir o avanço do exército do Lorde Demônio. Ela exige que os soldados trabalhem mais rápido, cheia de entusiasmo, enquanto o Cavaleiro Negro observa tudo com irritação. Ele reclama da pressão sobre as tropas, mas Amila lembra que agora está acima dele na hierarquia, mesmo que os dois já tenham servido juntos no segundo exército. Sem alternativa, ele obedece. Pouco depois, Hiriluk informa que a ponte ficará pronta em poucas horas. Assim que a estrutura estiver completa, a ofensiva contra Linger poderá começar. Nesse momento, um soldado surge avisando que uma batedora do reino foi vista por perto. Amila não se preocupa, acreditando que, quando o aviso chegasse ao castelo, já seria tarde demais. Só que ela entende o erro no instante seguinte. Um tronco enorme atravessa o campo e destrói a ponte antes da conclusão. Amila reconhece imediatamente quem fez aquilo. Rose não tinha ido apenas observar o inimigo. Ela foi até lá para atrasar seus planos. Com um único arremesso, compra tempo precioso para o reino e deixa o exército inimigo furioso. Na manhã seguinte, o Zato sai para entregar a carta de Rose. Mesmo sem Blurin em suas costas, as pessoas continuam olhando para ele, como se o simples fato de sobreviver ao treinamento dela já tivesse mudado sua presença. No caminho, o vendedor de frutas oferece outro lanche de graça, mas o Zato promete voltar depois, pois primeiro precisa cumprir sua tarefa. Escondida entre a multidão, uma garota misteriosa com orelhas de raposa observa o Zato à distância. Sem perceber que está sendo seguido, ele chega à clínica Flur, onde conhece Ururu, irmã mais nova de Orga. Ela o reconhece pelas histórias contadas pelo irmão e o recebe com simpatia. Como Orga está tratando uma criança ferida, Ururu incentiva o Zato a observar. O Zato presta atenção na magia de cura de Orga e nota a diferença. Ao contrário da técnica pesada e direta que ele aprendeu com Rose, a cura de Orga é suave, precisa e refinada. Depois que a criança brinca chamando os dois curandeiros de estranhos e sai correndo feliz, Ururu pergunta como é viver no esquadrão de resgate. O Zato responde em tom leve que os membros continuam andando por aí como personagens ameaçadores de filme de ação. Ao lembrar que Ururu também treinou com Rose no passado, o Zato pergunta por que ela saiu. Ururu admite que admirava Rose, mas o treinamento foi duro demais para ela. Com o tempo, o medo superou a admiração, e ela não conseguiu continuar. Enquanto Orga lê a carta de Rose em silêncio, Ururu relembra que ela e o irmão sonhavam em ser curandeiros da linha de frente, mas os padrões de Rose pareciam impossíveis. Ainda assim, Ururu percebe que Rose parece mais animada recentemente. O Zato brinca que talvez seja porque ela encontrou um novo alvo para descarregar seus treinos. Antes que a conversa continue, um mensageiro entra às pressas na clínica. Algumas pessoas ficaram feridas após uma queda de um telhado, e Orga chama o Zato para ajudar. No local, Orga já está cansado por ter atendido outros pacientes, então o Zato precisa assumir. Diferente dos pequenos ferimentos que já curou antes, aquela situação exige muito mais controle. Pela primeira vez, ele sente o peso real de ser um curandeiro em uma crise. Ao notar sua hesitação, Orga diz que não importa quem esteja diante dele, nem onde esteja. O essencial é acreditar que pode salvar
salvar aquela pessoa. Essas palavras fazem Usato se lembrar de Rose. Ele respira fundo, concentra a sua magia e consegue curar o homem ferido. Orga e Ururu reconhecem seu esforço e o convidam a voltar à clínica quando quiser. Depois que Usato vai embora, Orga revela a gravidade da carta. O exército do Lorde Demônio está se aproximando. A rotina pacífica deles acabou. Os curandeiros foram oficialmente chamados para a guerra. Ao voltar ao mercado, Usato finalmente pega a fruta que havia prometido comprar. Porém, antes de sair, a garota de orelhas de raposa aparece diante dele. Ela diz que ele é o único capaz de ver o que ela está prestes a mostrar, e por isso, também é o único que pode mudar o futuro. Antes que Usato entenda, um dos olhos dela brilha. Em sua mente, surgem visões de um campo tomado por chamas e do Cavaleiro Negro derrotando seus amigos sem piedade. Usato fica paralisado. A garota explica que esse é o dom dela. Agora ele sabe o que está por vir e por isso fica devendo uma a ela. Em seguida, desaparece sem deixar rastro. Depois de receber aquela visão assustadora, Ken Usato corre pela cidade em busca da garota raposa. Ele procura em todos os cantos, mas a Mako apenas observa de longe, convencida de que talvez ele seja a única pessoa capaz de mudar o futuro que ela viu. Sem encontrá-la, Usato pergunta a um guarda se ele viu uma garota Beastkin por ali. O homem nega, mas a conversa acaba quando Rose surge atrás deles e o assusta tanto que ele foge. Usato entende a reação. Rose o agarra e exige saber o quanto as pessoas a consideram assustadora. Para não cair numa resposta perigosa, ele muda de assunto e pergunta sobre a missão de reconhecimento. Rose conta com naturalidade que encontrou o exército inimigo, construindo uma ponte e a destruiu. Usato observa que aquilo parecia mais uma provocação de guerra do que uma simples investigação, mas Rose encerra a reclamação prendendo o garoto em outro golpe, até ele quase perder o ar. Depois, ela revela que conhece a descrição da garota raposa. A Mako apareceu na capital 2 anos antes, mesmo tendo apenas 12 anos. O estranho é que ela atravessou sozinha uma área perigosa, cheia de criminosos, sem ser capturada. Para Rose, isso era suspeito, pois os Beastkin eram perseguidos por causa da aparência e de raras habilidades mágicas. Usato pergunta se essas habilidades poderiam incluir ver o futuro, e Rose confirma os rumores sobre a precognição, um dom capaz de mostrar futuros possíveis. Caso a Mako realmente possuísse esse poder, seria valiosa em sua terra natal. Rose percebe que Usato está interessado demais e questiona o motivo. Ele disfarça, dizendo que apenas leu sobre Beastkin em um livro. Mais tarde, no castelo, o Rei Lloyd agradece Rose por atrasar o avanço inimigo ao destruir a ponte, mas ela avisa que outra deve ser concluída em poucos dias. Com o tempo acabando, o rei decide revelar a verdade ao povo. Antes disso, chama Kazuki e Suzune para uma conversa reservada. No caminho, Kazuki cruza com Célia. Os dois trocam poucas palavras, num clima tímido, como se quisessem dizer algo importante, mas não encontrassem coragem. Depois, Suzune provoca Kazuki por causa dela, enquanto ele tenta escapar do assunto. Naquela noite, Usato não consegue dormir. A visão de Amako continua voltando à sua mente, seus amigos derrotados, o Cavaleiro Negro diante deles e a sensação de que aquele futuro pode se tornar real. Então ele lembra das palavras da garota. Segundo Amako, ele era quem podia mudar esse destino. Ao olhar pela janela, Usato vê Kazuki andando sozinho pelos arredores do castelo e decide falar com ele. Kazuki então revela o que escondia. Ele está com medo. Desde a primeira batalha contra monstros, esse sentimento nunca desapareceu. Agora, com um confronto real se aproximando e todos o tratando como herói, a pressão ficou pesada demais. Usato escuta em silêncio, surpreso por sempre ter imaginado Kazuki como alguém confiante. Só ali entende o quanto o amigo carregava sozinho. Usato diz que Kazuki não precisa viver apenas para cumprir as expectativas dos outros. Às vezes, ele também pode pensar em si mesmo. Em seguida, admite que também sente medo, mas já tomou sua decisão. Vai lutar porque quer salvar as pessoas que estarão arriscando tudo no campo de batalha. Kazuki lembra que Usato nem deveria ter vindo para esse mundo, mas ele sorri e aceita isso. Mesmo assim, aquele lugar lhe deu amigos, propósito e um sentimento de pertencimento. E mesmo que Kazuki decidisse não lutar, a amizade deles não mudaria. As palavras de Usato aliviam o peso que Kazuki carregava sozinho. Ele decide lutar. Não pelo título de herói, mas porque quer proteger Usato e Suzune. Os dois prometem seguir juntos, e Usato percebe o quanto a conversa ficou sentimental. Kazuki ri, dizendo que era exatamente aquilo que precisava ouvir. Suzune aparece e quebra o clima. Ela tinha notado que Kazuki estava estranho, e o seguiu para saber se ele estava bem. Ao ver Usato ajudando o amigo, fica aliviada. Ainda assim, Usato confessa que não queria que nenhum deles entrasse naquela batalha. Quando Suzune pergunta se ele também queria que ela ficasse para trás, ele responde que sim, mas ela já havia escolhido e não abandonaria aquele mundo. Na manhã seguinte, o Rei Lloyd reúne soldados e cidadãos. Ele anuncia que o exército do Lorde Demônio está marchando contra o reino. Diferente do ataque de 2 anos antes, o confronto aconteceria nas planícies abertas, e o inimigo viria com força total. Mesmo assim, Lloyd declara que a vitória ainda é possível, porque o reino tem seus heróis. Antes de partir,
Kazuki visita Célia. Ele pede desculpas por aparecer de repente e faz apenas um pedido, que ela ore por seu retorno em segurança. Célia promete. Kazuki sorri dizendo que protegerá o reino e voltará para vê-la outra vez. A despedida é curta, mas deixa no ar tudo que os dois não conseguem dizer. Na equipe de resgate, Ururu tenta acariciar Blurin, mesmo sabendo que o pequeno urso não gosta de estranhos. Como esperado, ele afasta a mão dela. Os outros membros entram na brincadeira e provocam Ururu junto com ele. Orga explica que ela não está apenas fazendo graça. Aquela será sua primeira batalha real, e o medo começa a aparecer. Pouco depois, Rose chama Usato. Ele entra esperando algum treino absurdo, mas ela quer falar sobre seu papel no campo de batalha. Usato responde que ficará ao lado dela, curando soldados feridos na linha de frente. Rose diz que ele acertou apenas metade. No começo, a maioria dos feridos será levada para a retaguarda, onde Usato trabalhará com Orga e Ururu. Só depois ele se aproximará da frente com Rose. Então ela dá uma lição decisiva. Um curandeiro não pode curar a pessoa errada no momento errado. Usato pensa que Rose fala dos inimigos, mas ela o corrige. Muitos soldados feridos ainda conseguem lutar. Se ele interferir sem avaliar a situação, pode atrapalhar o combate e colocar mais gente em risco. Um curandeiro de guerra precisa decidir em instantes quem pode continuar lutando e quem realmente precisa ser salvo. Usato entende a responsabilidade que terá nas mãos. Antes de dispensá-lo, Rose entrega seu uniforme oficial da equipe de resgate. A roupa é clara e chamativa, feita para que qualquer soldado ferido encontre um curandeiro no caos da batalha. Usato se empolga. Rose observa que, depois de meses de treinamento brutal, ele finalmente tem presença para vestir aquilo. Mas a expressão dela endurece. Rose o segura pela gola e reforça a regra mais importante. Curandeiros não são imortais. Se Usato cair, ninguém será salvo por ele. Quando ele responde que não pretende cair, Rose rejeita a frase fácil, pois já ouviu muitos soldados dizerem o mesmo antes de não voltarem. Ela avisa que, se ele tentar jogar a própria vida fora, ela mesma o impedirá antes do inimigo. Vindo de Rose, aquilo soa como incentivo. Usato responde com firmeza. Vai salvar todos, inclusive a si mesmo. Sem hesitar, afirma que foi ela quem o ensinou a defender seus ideais. Logo depois, o esquadrão de resgate parte para o acampamento temporário, onde os preparativos para a guerra continuam. A viagem é longa, e Ururu reclama quase o tempo inteiro, enquanto os outros se perguntam como alguém consegue ficar tão cansada apenas sentada numa carroça. No trajeto, Usato pergunta a Rose como os demônios realmente são. Ela explica que muitos se parecem com humanos, mas isso não quer dizer nada. Até soldados comuns têm força física maior e muito mais mana que uma pessoa normal. Já os oficiais estão em outro nível. Rose provoca Usato, perguntando se ele ficou nervoso, mas ele sorri e diz que depois de sobreviver meses ao treinamento dela, conheceu alguém muito mais assustador. Dessa vez, Rose não o corrige. Ela fica em silêncio, e a resposta de Usato traz lembranças antigas. 2 anos antes, Rose ainda era comandante de batalhão dos Cavaleiros de Elite do reino de Linger. Na época, relatórios apontaram atividade demoníaca perto da fronteira. O rei ordenou a proteção dos mercadores, mas proibiu o confronto direto, porque o inimigo era perigoso demais. Rose e Siglis desconfiavam que aquilo não era uma simples patrulha. Parecia o início de algo maior. Enquanto organizava da estratégia, Al se aproxima para perguntar sobre a situação. Rose, concentrada nos planos, acaba sendo dura por ela interromper a conversa, mas deixa um aviso claro: nunca subestimar os demônios. Em seguida, anuncia que vai supervisionar pessoalmente o treinamento de todos outra vez. A reação do esquadrão é imediata. Todos culpam Al por terem ganhado mais uma semana de treino pesado. Ela tenta se defender, mas Rose ignora as reclamações e mantém o foco no que importava: preparar sua tropa para sobreviver ao que estava por vir. Uma semana depois, chegam relatórios ainda mais estranhos. Os demônios não atacavam vilarejos, nem miravam diretamente os humanos. Eles estavam caçando monstros dentro do próprio território. Aquilo não fazia sentido, e por isso, preocupava ainda mais. Rose reúne sua unidade e explica que poderiam enfrentar de 10 a 30 inimigos. Al tenta animar o grupo, lembrando que todos ficaram mais fortes com o treinamento, mas ninguém recebe bem o comentário. Antes da partida, Rose decide que um dos membros ficará para trás, pois a missão seria perigosa demais. Para acalmar os ânimos, ela anuncia que irá pessoalmente com o grupo. Essa frase muda tudo. Se Rose estaria ao lado deles, o esquadrão acreditava que nada poderia derrotá-los. Na manhã seguinte, eles entram na floresta, mas não encontram sinais claros. Rose decide investigar a região oeste, mais perigosa. À noite, o grupo monta acampamento. Durante a vigia, Rose percebe que Al continua acordada e oferece fazê-la dormir à força, caso não consiga descansar. Mas Al está inquieta por outro motivo. Ela pergunta por que Rose a escolheu como subcomandante. Para ela, aquilo não fazia sentido.
Al não se achava excepcional e sentia que apenas cuidava de tarefas simples, enquanto os outros pareciam mais talentosos. Rose escuta e responde que Al possui algo raro. Ela nunca desiste, mesmo quando tudo fica difícil. Para Rose, essa persistência era a força que um futuro comandante precisava ter. Al quase trava ao ouvir aquilo. Só que Rose logo quebra o momento, chamando-a de uma criança crescida que tinha medo de sair do ninho. Al encara a comandante, indignada por abrir o coração e receber uma provocação como resposta. Rose ri, mas reforça que acredita no potencial dela. Rose continua falando com Al, sem transformar aquilo em um discurso bonito. Para ela, o mundo muda o tempo todo, e um comandante precisa mudar junto, sem travar diante do primeiro obstáculo. Al ainda tenta processar aquelas palavras quando a situação fica constrangedora. O resto do esquadrão revela que estava ouvindo escondido. Em vez de guardar em segredo, todos comemoram, dizendo que sempre confiaram nela e que Al tinha jeito para liderar. A subcomandante fica vermelha e a vergonha logo vira irritação. Ela ameaça acertar cada um deles, antes mesmo que os demônios tenham chance de agir. Mesmo assim, por trás da gritaria, fica claro que aquelas palavras mexeram com ela. Pela primeira vez, Al entende que Rose não a colocou naquela posição por acaso. Na manhã seguinte, o esquadrão encontra sinais do inimigo, mas a descoberta deixa a missão mais estranha. Os demônios não estão avançando contra humanos, nem atacando vilarejos. Eles estão pela floresta, derrotando monstros em grande escala, como se limpassem o caminho para um objetivo maior. Para Rose, aquilo confirma que não era uma simples patrulha. Antes que o grupo investigue melhor, barulhos ecoam entre as árvores. Em poucos instantes, os dois lados se encontram. Rose dá um passo à frente e manda sua unidade ficar para trás. Ela não pretende deixar seus soldados entrarem às cegas numa situação que ainda não entende. Diante do comandante inimigo, Rose pergunta o motivo daquilo tudo. O demônio responde com calma. Ele admite que também não gosta daquela missão, mas diz que tudo está sendo feito pelo futuro dos demônios. Rose exige uma explicação real, porém ele se recusa a entregar detalhes. Mesmo assim, ela oferece uma última chance. Se eles recuarem, ela deixará o assunto passar. A resposta dele é um riso frio. O demônio elogia a confiança de Rose, mas afirma que não pode permitir que testemunhas saiam dali. Nesse momento, Rose entende que a conversa acabou. Sem hesitar, coloca Al no comando do esquadrão, porque vai lidar pessoalmente com o líder inimigo. A decisão é direta e pesada, mas também mostra a confiança declarada na noite anterior. Al recebe a responsabilidade no meio de uma crise real, quando todos dependem dela. Enquanto isso, Rose avança contra o comandante demoníaco. O primeiro ataque dele nem chega a funcionar. Antes que consiga acompanhar o movimento dela, Rose some de sua visão e o acerta com velocidade absurda. No começo, a diferença parece clara. Ela não dá espaço, não recua e não permite que o inimigo controle o ritmo da luta. Ainda assim, Rose percebe que ele não é comum. O demônio usa magia de vento para desviar, se reposicionar e escapar de golpes diretos. Ela entende o truque e muda a forma de atacar. Em vez de depender apenas de investidas frontais, usa a própria floresta ao redor, lançando troncos caídos e pressionando o inimigo com força esmagadora. O comandante demoníaco fica impressionado. Para ele, é difícil aceitar que uma humana consiga se mover daquele jeito, com velocidade quase monstruosa e presença dominante. Mas Rose não se interessa pelo elogio. Ela continua avançando, golpe após golpe, sem deixar que ele retome o controle. Então o demônio finalmente se apresenta como Nero. A atmosfera muda quando ele invoca sua lâmina amaldiçoada e deixa claro que pretende eliminá-la ali mesmo. Rose encara a ameaça sem demonstrar medo. Em vez de recuar, ela sorri com a mesma confiança de sempre e responde que vai esmagá-lo primeiro. A luta entre Rose e Nero fica cada vez mais intensa. Mesmo acertando golpes violentos, Rose percebe que aquele inimigo era bem mais perigoso do que parecia. A lâmina amaldiçoada dele carregava um efeito capaz de impedir a cura completa dos ferimentos. E quando um corte atravessa o rosto dela, Rose entende na hora que sua magia não vai funcionar como deveria. Enquanto os dois comandantes se enfrentam, o campo de batalha ao redor vira um verdadeiro caos. Os soldados demoníacos avançam sem hesitar, usando até o próprio corpo para abrir caminho contra os cavaleiros de Rose. Um por um, os companheiros dela começam a cair, e por mais que Rose tente reagir, proteger todos ao mesmo tempo se torna impossível. A raiva começa a tomar conta dela. Nero aproveita uma brecha e atinge seu olho, deixando uma marca que a cura não consegue apagar. Com a visão comprometida e seus soldados sendo derrubados ao redor, Rose sente a batalha escapar completamente de suas mãos. No fim,
Al se coloca na frente para protegê-la, e todo o batalhão acaba sendo destruído. Rose se culpa por tudo. Para ela, sua própria confiança levou aqueles cavaleiros até aquele desastre. Enquanto Nero se aproxima para finalizar a luta, algo dentro dela se rompe. Tomada pela dor e pela fúria, Rose libera toda a força que ainda restava e derrota o comandante demoníaco. Mas antes que ela conclua o confronto, uma jovem demônio corre até Nero para protegê-lo. A cena paralisa Rose por um instante, porque aquela garota desesperada lembrava Al. Mesmo tomada pela raiva, Rose não consegue ignorar essa semelhança e permite que os dois escapem. Depois disso, ela se arrasta até Al e tenta usar magia de cura até o último segundo, mas já era tarde demais. Mesmo nos seus momentos finais, Al sorri, agradece Rose por ter acreditado nela e pede que sua comandante nunca mude. Rose segura sua companheira nos braços, incapaz de aceitar que a pessoa em quem havia depositado tanta confiança agora se despedia diante dela. Ao retornar ao reino, Rose relata tudo ao rei e pede para deixar definitivamente o posto de comandante do batalhão. Consumida pela culpa, ela abandona o título e também sua posição como cavaleira. Para Rose, continuar usando aquela autoridade depois de perder todos os seus homens seria algo impossível. Mais tarde, a família de um dos cavaleiros, que não voltou à procura, em vez de culpá-la, eles agradecem por Rose ter trazido o corpo do filho de volta e dizem que ela mudou a vida dele para melhor. Essas palavras atingem Rose com ainda mais força. Ela mantém a postura diante deles, mas ao voltar para uma casa vazia, finalmente desaba sozinha. Um mês depois, Siglis aparece para visitá-la. Rose admite que, por um momento, chegou a pensar em simplesmente desistir de tudo, mas decidiu continuar vivendo. Os ferimentos físicos já tinham se fechado, mas ela deixou a cicatriz no olho de propósito. Aquela marca seria a lembrança permanente dos companheiros que não conseguiu proteger e da promessa que fez a si mesma: nunca mais permitir que a fraqueza tirasse dela as pessoas que lutavam ao seu lado. De volta ao presente, Rose revela a Usato que é grata por tê-lo encontrado. Segundo ela, apenas 2 pessoas no reino seriam capazes de suportar aquele treinamento absurdo usando magia de cura da forma que ela imaginava, ela mesma e Usato. Para Rose, ele tinha tudo o que ela procurava em um curandeiro de campo de batalha. Por alguns segundos, ela quase parece orgulhosa dele, só que Usato sorri demais, e Rose acaba quebrando o clima com um golpe seco, trazendo o garoto de volta à realidade do jeito dela. Enquanto isso, do lado dos demônios, a ponte finalmente é concluída, e a Mila autoriza oficialmente o Cavaleiro Negro a agir sem restrições quando a invasão começar. O Cavaleiro Negro não demonstra nenhuma preocupação real com o exército humano. Para ele, a invasão parecia menos uma guerra e mais uma oportunidade de esmagar qualquer um que ousasse ficar no caminho. Enquanto isso, no reino de Linger, o acampamento da linha de frente termina seus preparativos, e Usato acorda com a sensação pesada de que tudo aquilo para o qual treinou finalmente estava começando. Suzune aparece usando sua nova armadura e faz questão de mostrar o equipamento. Segundo ela, a proteção foi feita para aumentar o desempenho da sua magia elétrica sem atrapalhar seus movimentos. Usato tenta acompanhar a explicação, até que Suzune muda completamente de assunto e declara: "Do nada?" Sua paixão por cactos. O garoto fica encarando, sem saber como reagir, como se estivesse tentando entender se aquilo era nervosismo ou apenas o jeito estranho dela funcionando normalmente. Antes que a conversa ficasse ainda mais confusa, Kazuki aparece e salva Usato daquela situação. Pouco depois, Siglis reúne todos e informa que o exército demoníaco chegaria em 30 minutos. A estratégia do reino era direta: iniciar o combate com ataques mágicos de longa distância, e em seguida, enviar Kazuki e Suzune para atravessar as linhas inimigas, mirando o comandante adversário antes que a batalha se prolongasse demais. Enquanto aguardam o avanço inimigo, Suzune admite em voz baixa que está nervosa. Mesmo assim, ela também mostra mais confiança do que antes. O fato de Usato aceitá-la exatamente como ela é, sem tentar mudar suas esquisitices, dá a ela uma força nova. Kazuki percebe essa mudança e observa em silêncio, respeitando a determinação da colega. Logo depois, o exército demoníaco finalmente aparece no campo de visão. As tropas de Linger iniciam o primeiro ataque com uma chuva de magia, tentando atingir o inimigo antes da aproximação. Porém, quando os feitiços alcançam os alvos, tudo desaparece. O exército que eles estavam atacando não passava de uma ilusão. A força verdadeira já avançava por outra direção, colocando o plano inicial em risco. No acampamento da retaguarda, Rose entende rapidamente a gravidade da situação e começa a dar ordens. Ela deixa claro para o esquadrão de resgate que a missão deles não era buscar glória no campo de batalha. O papel deles era simples e difícil ao mesmo tempo: retirar os feridos, manter todos vivos e sobreviver até o fim. Orga e Ururu ficam na tenda médica sob a proteção de Haruku, prontos para receber os soldados trazidos da frente. Rose e Usato, por outro lado, aguardam o momento certo para se aproximar do campo de batalha. Até lá, precisam cuidar de todos que chegarem ao acampamento. Usato
tenta manter o foco, mas não consegue parar de pensar em Kazuki e Suzune, que estavam exatamente no centro do confronto. Percebendo sua inquietação, Ururu fala com ele de forma calma. Ela lembra que, se Usato quiser salvar alguém, primeiro precisa continuar vivo. De nada adiantaria correr sem pensar e cair antes mesmo de alcançar seus amigos. Aquelas palavras ajudam o garoto a respirar e recuperar a postura que Rose tanto tentou construir nele. Instantes depois, Tong surge carregando o primeiro soldado ferido. O estado do homem faz Usato hesitar por uma fração de segundo, mas ele logo se recompõe e começa a usar sua magia de cura. Enquanto recebe tratamento, o soldado explica, assustado, que foi arremessado por uma serpente gigantesca no meio do campo de batalha. Ao ouvir isso, Usato imediatamente se lembra do monstro que enfrentou durante seu treinamento na floresta. Aquela memória deixa claro que os demônios não estavam usando apenas soldados comuns. Havia ameaças muito maiores misturadas ao caos da invasão e cada resgate poderia se tornar uma luta por sobrevivência. Em outra parte do campo, um soldado acredita ter conseguido derrubar o temido Cavaleiro Negro. Por um instante, ele pensa que a ameaça acabou, mas a confiança dura pouco. O cavaleiro se levanta e o ataca com facilidade, mostrando que aquela armadura escondia uma força muito acima do normal. O soldado tenta se arrastar para avisar os outros, mas antes que seja alcançado, um dos membros do esquadrão de resgate aparece de repente. Ele joga sua água de cheiro insuportável pelo local, agarra o ferido e escapa antes que o Cavaleiro Negro consiga reagir. Em vez de se irritar, o cavaleiro observa a cena com interesse. Para ele, aqueles curandeiros estranhos acabavam de se tornar algo digno de atenção. De volta ao acampamento, o soldado resgatado é levado imediatamente para a área de tratamento. A situação começa a pesar dentro da tenda médica, porque cada novo ferido deixa claro que a batalha está ficando pior do que todos esperavam. Rose observa o fluxo de soldados chegando e entende que não dá mais para continuar apenas esperando na retaguarda. Se o campo de batalha está sendo esmagado tão rápido, chegou a hora dela agir pessoalmente. Antes de partir, Rose chama da atenção de Usato e o alerta sobre um inimigo usando uma armadura negra. Segundo ela, aquele adversário possui habilidades mágicas estranhas e extremamente perigosas. Só de ouvir essa descrição, Usato se lembra imediatamente da visão assustadora que recebeu da garota raposa. A imagem daquele futuro possível atravessa sua mente e por alguns segundos ele fica paralisado, como se o próprio corpo tivesse entendido o perigo antes dele conseguir reagir. Rose percebe a hesitação e faz uma pergunta pesada. Se a situação exigisse, Usato estaria preparado para tirar a vida de outra pessoa? Ele responde sem vacilar que seu papel não é eliminar ninguém. Ele é um curandeiro, alguém que existe para salvar vidas, não para encerrar uma. Rose chama essa forma de pensar de ingênua, mas não tenta destruir completamente a convicção dele. Em vez disso, se aproxima e deixa uma última orientação em voz baixa. O que Rose diz não é revelado, mas muda o olhar de Usato na mesma hora. Aquelas palavras não fazem ele abandonar sua essência, mas dão a firmeza que faltava para entrar naquele inferno sem ser engolido pelo medo. Com isso, os dois se separam e avançam para o campo de batalha, cada um seguindo por uma direção. Lá fora, o caos já tomou conta de tudo. Soldados correm, ataques surgem de todos os lados e a linha de frente parece prestes a desmoronar. Mesmo assim, Usato não perde tempo. Ele encontra um soldado ferido no meio da confusão, se joga na direção dele, desvia dos ataques ao redor e consegue carregá-lo para longe do perigo. O treinamento absurdo de Rose mostra resultado em cada movimento. Usato corre, muda de direção e protege o homem sem parar para pensar demais. Perto dali, Rose faz o mesmo com outro cavaleiro ferido. Mas antes que o grupo consiga avançar, uma presença interrompe o caminho. O Cavaleiro Negro aparece diante deles. A simples chegada daquele inimigo muda o clima ao redor. Kazuki e Suzune ficam frente a frente com uma ameaça diferente de tudo que já enfrentaram. Soldados próximos tentam agir por impulso, mas Suzune percebe o perigo e grita para todos ficarem longe. O aviso chega tarde demais. Alguns avançam mesmo assim, confiando no número e na coragem, apenas para serem lançados para trás com facilidade absurda. Os ataques não funcionam. Golpes diretos, investidas e tentativas comuns simplesmente ricocheteiam contra a armadura, como se o próprio inimigo devolvesse tudo o que recebia. Observando a cena, Suzune chega a uma conclusão rápida. Aquela armadura parece refletir ataques. Kazuki decide testar com magia de luz, mas o resultado confirma o pior. A energia volta contra ele, mostrando que enfrentar aquele oponente de frente seria praticamente impossível. Enquanto isso, Usato continua correndo pelo campo de batalha. A lembrança da visão que recebeu não sai da cabeça dele. Cada explosão, cada grito e cada soldado caído parecem empurrá-lo mais rápido na direção de Kazuki e Suzune. Ele sabe que aqueles dois estão em perigo, e agora não existe tempo
tempo para hesitar. Usando tudo que aprendeu no treinamento brutal de Rose, Usato dispara pelo campo com uma velocidade que poucos conseguiriam acompanhar. Na linha de frente, o Cavaleiro Negro manda os soldados demoníacos cuidarem de todos ao redor, enquanto decide enfrentar pessoalmente Kazuki e Suzune. A presença dele é sufocante, porque cada tentativa de ataque volta contra quem ousa se aproximar. Kazuki entende que, se continuarem batendo de frente, não terão chance. Mesmo assim, Suzune se recusa a aceitar derrota. Ela propõe uma estratégia arriscada: usar distração, velocidade e ataques coordenados para descobrir uma falha naquela defesa impossível. Kazuki hesita, pois qualquer erro poderia custar caro, mas Suzune lembra que Usato está no campo de batalha. Se algo desse errado, ela acredita que ele chegaria para curá-los. Essa confiança não apaga o perigo, mas impede os dois de ficarem parados. Suzune cria uma abertura para atrapalhar a visão do inimigo. Com o Cavaleiro Negro pressionado, ela e Kazuki avançam juntos. O primeiro ataque é refletido novamente, e a força devolvida mostra que a habilidade continua ativa. Porém, Suzune percebe um detalhe estranho. O golpe que veio por trás não voltou imediatamente contra ela. Aquilo parece confirmar uma possibilidade. Talvez ele só consiga refletir ataques que percebe claramente. Com essa esperança, os dois tentam outra vez. Kazuki usa magia de luz para cegar o inimigo por um curto momento, enquanto Suzune aproveita a abertura para atacar pelas costas. Por alguns segundos, tudo indica que a estratégia funcionou. A lâmina dela acerta o Cavaleiro Negro, e a cena parece marcar a primeira brecha real naquele adversário, até então intocável. Só que a vitória dura pouco. Em vez de cair, o Cavaleiro Negro começa a rir. A reação dele revela que os dois foram conduzidos exatamente para onde ele queria. Aquela suposta fraqueza nunca existiu. Ele permitiu que um golpe passasse de propósito, apenas para fazer Kazuki e Suzune acreditarem que haviam encontrado um caminho. Quando repetiram a estratégia, caíram na armadilha. Dessa vez, a reflexão funciona perfeitamente. Suzune é arremessada com força, sofrendo ferimentos graves, enquanto Kazuki recebe um ataque devastador e cai diante dela. O Cavaleiro Negro explica com calma que sua habilidade não depende da visão. Ele não precisa enxergar o golpe para devolver o impacto. Na verdade, escolhe o que quer refletir quando desejar, tornando qualquer ofensiva direta praticamente inútil. Suzune percebe que foi completamente enganada. A confiança que ela tentou manter se desfaz em segundos, porque o plano que parecia inteligente apenas acelerou a derrota dos dois. Caída no chão, sem forças para continuar, ela encara Kazuki ferido e sente o desespero tomar conta. A batalha continua ao redor, mas para ela, o som vai ficando distante, como se tudo estivesse se apagando. Enquanto a consciência começa a falhar, Suzune pensa em Usato. As lembranças vêm com força na mente de Suzune. Ela se recorda dos dias tranquilos na escola, de quando ajudava a melhorar as regras do conselho estudantil e de como passou a se sentir mais feliz depois que Usato aceitou seu jeito verdadeiro sem julgá-la. Para ela, enquanto Usato e Kazuki estivessem ao seu lado, tudo ainda poderia ficar bem, mas a realidade volta de forma cruel. O Cavaleiro Negro ergue a arma para acabar com ela de uma vez. Só que, no instante decisivo, um punho acerta o rosto do inimigo com força total. Usato finalmente chega. Furioso consigo mesmo por ter demorado, ele corre até Kazuki e Suzune e começa a curar os dois sem perder tempo. O Cavaleiro Negro, agora revelado como uma mulher por baixo da armadura, fica irritada e parte para cima outra vez. Usato consegue desviar por pouco, enquanto Suzune tenta explicar rapidamente sua teoria. Para ela, aquela armadura era formada por mana e tinha a capacidade de refletir ataques. Mesmo assim, o soco de Usato havia acertado sem ser devolvido. Antes que eles consigam pensar mais sobre isso, a cavaleira avança novamente. Usato não quer lutar, mas também não aceita ver mais ninguém cair diante dele. Então ordena que Suzune proteja Kazuki, cobre o próprio corpo com magia de cura e corre direto contra a inimiga. O segundo golpe acerta tão limpo quanto o primeiro. Nada é refletido. A cavaleira fica confusa e Usato imagina que talvez ela tenha gastado mana demais. Aproveitando a abertura, ele continua atacando com uma sequência de golpes, sem dar espaço para ela reagir direito. Enquanto isso, Kazuki recupera a consciência e Suzune explica o que aconteceu. A resposta começa a ficar clara. Os punhos de Usato não estão envolvidos por mana destrutiva, mas por energia de cura. Por isso, eles atravessam a defesa refletora da armadura. Os golpes quase não causam ferimentos físicos, mas provocam uma dor absurda. Enfurecida, a Cavaleira Negra libera uma enorme explosão mágica e manda Usato para longe. Por um momento, todos temem o pior, mas ele se levanta com calma, ainda decidido a encerrar aquela luta. Quando a inimiga prepara um último ataque desesperado, Usato concentra toda a sua magia de cura em um único golpe e avança de frente. As duas forças colidem violentamente. Mesmo assim, Usato rompe o ataque e acerta o soco mais forte de sua vida. O impacto destrói completamente a armadura de mana da cavaleira, deixando a mulher inconsciente diante dele. Sem perder o ritmo, Usato ainda dá nome à técnica, chamando-a de soco de cura definitivo.
objetivo, antes de sair correndo para tratar outros soldados feridos, como se derrubar uma inimiga daquele nível fosse apenas mais uma tarefa no campo de batalha. Enquanto isso, Rose observa Usato de longe, em silêncio, e percebe que ele já tinha feito mais do que o suficiente naquele campo de batalha. Por isso, decide chamá-lo de volta ao acampamento. Antes de partir, Usato se despede de Kazuki e Suzune, prometendo que os três vão continuar vivos até o fim da guerra. Assim que ele se afasta, Rose deixa escapar um elogio baixo, quase escondido, garantindo que ele nunca escute aquilo diretamente. No acampamento dos demônios, a Mila explode de raiva ao descobrir que a Cavaleira Negra foi derrotada. No começo, ela acredita que apenas Rose seria capaz de fazer algo tão absurdo, mas quando descobre que outro membro do esquadrão de resgate conseguiu esse feito, sua surpresa fica ainda maior. Para ela, uma Rose já era um pesadelo. Agora, parecia existir uma segunda pessoa seguindo o mesmo caminho. A Mila chega a cogitar entrar na batalha pessoalmente, mas logo percebe que abandonar o quartel-general deixaria todo o exército vulnerável. A situação ficaria ainda pior porque Siglis continuava próximo, esperando qualquer abertura. Por isso, mesmo irritada, ela permanece na base, enquanto a invasão começa a perder força. De volta à tenda médica, Usato continua curando soldado após soldado sem parar. Entre um atendimento e outro, ele ainda precisa chamar a atenção dos brutamontes do esquadrão de resgate, mandando que parem de brincar durante o tratamento. Mesmo exausto, ele mantém o ritmo porque cada pessoa que chega ali depende diretamente da sua magia. De repente, todos olham para o céu. No campo de batalha, os heróis liberam um último ataque mágico gigantesco e finalmente derrotam a enorme serpente que vinha causando estragos entre as tropas. Pouco depois, Rose retorna ao acampamento e informa a Usato que o exército demoníaco começou a recuar. A batalha, enfim, tinha virado a favor do reino. Então Rose encara Usato e diz a verdade sem rodeios. O único motivo de terem vencido naquele dia foi porque ele salvou Kazuki e Suzune. Como sempre, Usato tenta diminuir o próprio mérito e responde que, se ele não tivesse chegado primeiro, Rose teria salvado os dois. Mas ela rejeita essa ideia imediatamente. Se Usato não tivesse alcançado os heróis a tempo, Kazuki e Suzune não teriam sobrevivido, e com a queda deles, a batalha inteira, provavelmente, teria sido perdida. Pela primeira vez, Rose elogia Usato de forma direta. Ela afirma que ele fez um trabalho excelente como membro do esquadrão de resgate. Aquelas palavras atingem Usato mais forte do que qualquer golpe que ela já tenha dado nele. Cada corrida dolorosa, cada ferimento e cada sessão de treino impossível parecem finalmente ter valido a pena. Antes que perceba, lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele. Rose observa em silêncio e entende que, mesmo depois de se tornar alguém assustadoramente eficiente no campo de batalha, Usato ainda era só um garoto por dentro. Ele admite que a guerra o apavorou. Ver pessoas caindo enquanto os demônios avançavam por todos os lados foi algo que jamais conseguiria esquecer. Mesmo assim, Usato diz que é grato por ter conhecido Rose, porque ela transformou alguém comum em uma pessoa capaz de salvar vidas. Rose sorri de leve ao ouvir isso. Aquelas palavras lembram antigos companheiros que agora vivem apenas em suas memórias. Mesmo sem dizer muito, fica claro que o reconhecimento de Usato também alcança uma parte dela que nunca deixou de carregar o peso do passado. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!